Olá! Oi, Uau, oi, verdade. tá. Seja Prazer. bem-vinda. obrigada, Como você está? obrigada Tudo bem? por ter falado com vocês. Prazer todo nosso. Prazer Todo é nosso. nosso. Ai, vamos falar muito, vai ser legal Vamos, essa queremos live. ouvir mais do que falar, na verdade. Ah, mas pode participar também, eu super sou assim, né, de falar, a gente vai conversando, eu acho que assim a gente aprende melhor, a gente Com conversa melhor, né, então, certeza. Com certeza. O objetivo é justamente esse, não é uma entrevista, é um bate-papo, né? exato. E aí a gente já queria começar te perguntando um pouquinho da sua história, quando você descobriu o vitiligo e a partir de que ponto você procurou ajuda médica, a partir dos seus pais, né? Se foi na infância. Queríamos ouvir um pouquinho de você. Tá, sim, começou na infância, eu tinha 4 anos de idade, e eu descobri assim no finalzinho dos anos 90, então era um motivo de muito mais, muito mais mistificação, sabe? Muito mais do que hoje em dia, né? As pessoas Uhum. não entendiam muito bem o que era, mal se falava, mas ainda era algo até mais avançado do que na época do Michael já, né? Se passaram alguns anos e aí, na época, eu lembro que a única saída na cabeça das pessoas era que a gente fizesse tratamento, porque era assim que as pessoas pensavam naquela época. Uhum. Como era algo que não era muito conhecido, a única saída era essa. Não se falava de aceitação, não se falava de pessoas, né, na mídia que tinha, era uma coisa bem mística mesmo, mas a gente decidiu levar de uma forma bem leve em casa, sabe? Não foi motivo de pressão de forma alguma na minha família para que eu é, me tratasse, ou que tinha algo de errado comigo, ou motivo de chacota, de forma alguma. Eu fui muito bem amparada e assim eu fui seguindo, sabe, a minha infância, porque aquilo ali para mim, na verdade, nem era muito um problema, graças à fase que eu tive. Então, eu acho que se fosse um pouco mais para frente, se eu fosse adolescente e descobrisse, né, o vitiligo e a mancha, pode ser que para mim fosse um pouco mais difícil. Na fase adulta também, pode ser que seria mais difícil. Mas foi na infância, e na infância a gente não está muito preocupado com doenças, com diagnóstico, a gente quer ser criança, né? Isso até entra um pouquinho dentro É. da questão de como foi para você crescer, né? Tendo vitiligo universal, como foi você ir para a escola, né? As crianças na adolescência, pré-adolescência, época de bullying, não tem aquele filtro, né? Como foi para você lidar com essas falas maldosas? Se você sofreu essas falas? Sim, eu sofria falas. Foi ali na minha pré-adolescência que eu já sofria. Na verdade, na minha infância, eu ouvia adultos falarem, se referirem ao meu vitiligo como uma pereba, como algo a se pegar. E muitos adultos faziam esse tipo de agressão, só que eu não levava tanto para mim. Quando eu senti, de fato, foi na época da escola, que daí não tinha onde você fugir, né? Tipo, você tinha que conviver com aquelas pessoas todos os dias. Uhum. E aí eu lembro que eram os Uhum. meninos que faziam bullying, né? As meninas sempre foram bastante acolhedoras em relação ao vitiligo e as diferenças. Era mais os meninos que faziam essas agressões e eles pegavam. Tinha um especificamente que ele era assim, todos os dias parecia que ele precisava me ferir, sabe? Até que um dia eu cheguei chorando em casa para minha mãe. Ele pegava e ele falava de tudo que vocês imaginam, gente. Todos os animais com pintas e manchas que vocês imaginam, eu era. Então, eu era a dálmata, eu era a onça pintada, eu era a vaca malhada, eu era tudo que vocês imaginam. E aí, um dia eu cheguei chorando para minha mãe em casa, falando: não aguento mais, não quero mais, não sei o que eu faço. E aí, a minha mãe, eu lembro que ele morava perto da nossa casa. A gente passou na frente da casa dela, foi tirar satisfação com ele, me defendeu horrores. E aí,
essas coisas meio que começaram a cessar, mas ainda continuavam, né? Tanto que eu sempre falava na direção, gente, as pessoas estão me agredindo, tá acontecendo isso. E ninguém fazia nada. Ninguém fazia Bárbara, absolutamente nada. Ah, é criança, é coisa de criança. Só que aí, quando a gente foi responder este menino, aí a direção veio me chamar. Como assim? Como assim ele chora, ele pode chorar, ele pode se sentir agredido e eu tinha que entender que era coisa de criança, entende? Então, e eu também Deus. era uma criança, porque eu tinha a mesma idade dele. E aí as coisas eram assim, tipo, quem se sentia, quem era agredido era o errado. Exato. Bárbara, era exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Como é que foi essa questão da escola e os professores, a comunidade escolar, ninguém visualizou, né, que ali existia uma criança com vitiligo, isso tinha que ser trazido para dentro do currículo escolar e que absurdo que isso tenha sido ignorado, né? Eu acho que com certeza faz parte um pouco do pensamento, né, de alguns anos atrás. Mas eu vejo que isso se perpetua hoje em dia. A gente não vê isso sendo falado nas escolas, né? E, poxa vida, o vitiligo atinge mais de 1 milhão de brasileiros e é uma coisa que precisa ter mais políticas públicas, né? Que aborde isso dentro, tanto da perspectiva da infância, né? Quanto na adolescência, porque isso é muito delicado, né? Principalmente, acho, nessas faixas etárias, né? Sim, sim. E assim, de verdade, nada tem sido muito feito. Desde a minha época, eu vejo que pouquíssimas atitudes escolares, coisas muito pontuais, eu vejo que já aconteceram em relação a isso. Mas a gente segue lutando, né? Eu acho que faltou, sim, faltou da equipe pedagógica, faltou da própria escola abordar sobre as diferenças com os alunos desde a minha época e desde a época de pessoas, né? De gerações passadas. E é uma coisa que faz toda a diferença. Quando eu me formei em psicologia, depois que eu voltei para minha cidade natal, eu comecei a ir nas escolas falar sobre as diferenças. E eu não abordava só sobre o vitiligo. Eu trazia outros tipos de diferenças. Eu falava sobre PCDs, eu falava sobre a diferença racial, a gente falava sobre as diferenças de orientação sexual. Então, é como um todo, porque eu tenho certeza que não era só eu que passava por isso e ouvia essas coisas no meu colégio. Se eles me tratavam assim, imagina uma pessoa que também tinham essas questões. E, e é isso, eu fiz, assim, ao longo dessa minha vida e tudo que eu vivi, era mais para meio que curar essa criança interior que tinha sido agredida. Então, eu acho que muito do meu trabalho é curar essa criança e é curar gerações futuras. Curar não, mas poupá-las de passar por isso. Bárbara, a gente também separou algumas perguntinhas para ti, né? E a gente sabe que existem 4 tipos de vitiligo, né? É o vulgar, misto, universal e E assim, acrofacial. E a gente sabe que o Michael, né, ele possui o vitiligo universal. E aí eu queria saber, né, se é o mesmo que o teu e como é que funciona a tua relação com o vitiligo universal especificamente. Sim. Na verdade, essas classificações são coisas para facilitar. Então, assim, o vitiligo ele pode ser vários tipos, né? Não são só 4 tipos, são vários tipos. O que diferencia é se ele é segmentar e não segmentar. Ou seja, se ele atinge os 2 lados do corpo ou se ele atinge numa proporção só diferenciada, ou se ele segue regras, né, enfim, 2 lados do corpo ou não. E aí a gente subdivide em nomes. Mas sim, para facilitar a gente faz isso. Só que assim, nem todo mundo já tem o vitiligo universal. Para que ele se torne o vitiligo universal, você passa por uma pequena manchinha. Então, começou uma manchinha no meu pé depois de um machucado. Depois ela foi uma manchinha na minha mão e uma do lado do meu rosto. Então, assim, para ele se tornar universal, eu passei por
todas as outras fases de vitiligo. Ele Sim, atingiu sim. o meu lábio. Tem pessoas que só têm ao redor do lábio, que as pessoas... E em mucosas, que as pessoas chamam de vitiligo mucosal. Tem pessoas que só têm uma parte do rosto, ou uma parte do corpo, vitiligo focal. Tem pessoas que têm várias manchas, né, no corpo, e as manchas não necessariamente vão virar um vitiligo universal, elas ficam pro resto da vida da pessoa. Isso é chamado de vitiligo generalizado ou vulgar. Eu não gosto do nome vulgar, eu gosto mais do generalizado ou comum. E assim vai. Aproveitando. Tem vários acrofacial que dá nas mãos, no rosto. Então, assim, é só para facilitar. Não que todo vitiligo vá se tornar universal, porque o vitiligo universal é o mais raro que tem. E aí, imagina, a maior estrela, o maior artista de todos os tempos, se ele não explicita, não fala abertamente sobre, a mídia acabou com ele. Mas aí as pessoas falam, por que que Michael não falava sobre o vitiligo dele abertamente? Porque não é... Nem todo mundo tem essa obrigação, nem todo mundo sabe lidar bem com essas questões. E aí as pessoas cobram dele que ele teria que ter sido uma figura de representatividade pra gente, mas, gente, era outro contexto. Era um contexto muito mais cruel, a mídia era muito mais severa. E ninguém deixava ele em paz, né? Principalmente com ele, né? Exatamente. Então, ele era o que sofria sempre, né? Ele tinha tanta coisa para se defender e, enfim, não tinha como ele, né, ser o portador. Então é muito difícil, ainda mais nos anos 80 ali, né, que ele começou a ter ali a diferença ali da tonalidade da pele, que a mídia já começou a falar que ele se branqueava, enfim. E isso perpetua e você sofre também as consequências, né? Porque as pessoas realmente acham que você quis se branquear, né? Como se você estivesse feliz, assim, no sentido, eu agora sou branca, agora minha vida... E não é assim, né? Porque não muda uma etnia, não muda nada. Então, é muito surreal como coisas criadas na mídia, né, perpetuam sem ter um estudo. E aí a gente não aprende sobre o vitiligo nas escolas. Eu, por exemplo, nunca aprendi. Eu aprendi quando me tornei fã do Michael, eu pesquisei mais, né, sobre ele, enfim, a doença, inclusive, que eu até tenho uma pergunta sobre isso, porque você disse que não gosta de se referir ao vitiligo como uma doença. E eu queria entender o seu ponto, por quê, né? Porque realmente é classificada, né, como uma doença. Mas eu queria entender se tem algum tipo de, perpetua um preconceito, ou porque você acha que é um nome muito forte. Eu queria ouvir isso de você. Na verdade, assim, não tem como eu debater com a nomenclatura doença, até porque tá na categoria doença autoimune. A minha questão na palavra doença é no estigma que ela carrega. Então, assim, eu prefiro usar o termo condição, sabendo que vitiligo está, assim, na categoria de doença autoimune. Eu prefiro condição, porque eu não quero ser estigmatizada como uma pessoa doente por ter vitiligo, entende? Então, assim, é só por isso. Se a pessoa quer usar o termo doença autoimune, eu não ligo, assim. Eu só não quero que ela se refira a mim como se eu fosse doente, carregasse todos esses estigmas de uma pessoa incapaz, ou então uma pessoa que está sofrendo, então uma pessoa que, coitada. Não, pelo amor de Deus. Então, a minha questão é só isso. Perfeito. E assim, tem uma questão que a gente tocou agora, que é a questão da etnia, né? E por muito tempo, a questão que rondava o Michael era que ele queria se tornar uma pessoa branca, de fato, né? E aí você tem que analisar um contexto geral, porque é a pele de uma pessoa que define, é a cor, é a condição. E aí aconteceu isso com você de acharem que você estava se tornando uma pessoa etnicamente branca, sabe? E que você automaticamente se apossava dos privilégios de uma pessoa branca ao se tornar, na sua pele, branca. Por isso que é muito importante a gente falar sobre que o vitiligo ele não apaga a identidade racial, justamente porque nem essa pele que vocês estão vendo aqui é uma pele branca, ela só é uma pele despigmentada. Então, a minha pele original ainda se encontra aqui. O meu vitiligo ele pode repigmentar a qualquer momento.
não significa que Uau. eu sou uma pessoa branca por isso. Significa que a minha pele está despigmentada, está passando por um processo autoimune de destruição dessas melaninas aqui que estão no meu braço, estão na minha pele. Então, é difícil na cabeça das pessoas, porque realmente, possivelmente, ninguém é obrigado a saber sobre isso, ninguém sabe da minha história, ninguém, enfim. Por isso que é bom a gente sempre falar sobre. E a questão do Michael, por que deu tanto BO na cabeça das pessoas? Por que elas confundiam tanto e achavam que ele se tornou branco porque ele quis? Justamente por associarem o vitiligo erroneamente ao nariz e ao cabelo, sendo que as 3 histórias são completamente diferentes. A história das cirurgias plásticas do Michael tem uma motivação que é totalmente diferente da motivação do vitiligo e que é totalmente diferente do que aconteceu com o cabelo dele. A gente sabe disso. Então as pessoas elas fazem esse bololô todo. E coloca tudo em um, né? Exato. Elas acham que Michael se tornou branco, o Michael acelerou, o Michael não se aceitava, porque coincidentemente aconteceram essas 3 coisas que fizeram com que o Michael tenha sido tão julgado. Sim. Sim. E uma outra questão também, você falou aí que achavam que ele tinha acelerado o processo. Pesquisando a fundo, eu li que o estresse acelera muito o processo, certo? A pessoa pode ter adquirido vitiligo geneticamente, como é o caso dele, que ele mesmo dizia que vinha da família do Joey, né, do pai dele. Tanto que o filho dele, eu acho que tem, o Prince, tem vitiligo. Tenho. Então, é uma coisa da genética. Mas o dele, ali quando você vê o ano de 1986, ele já estava tendo uma mudança drástica. E assim, foram os anos de mais estresse dele, entende? Então, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre o estresse, se ele é um fator importante no aceleramento dessa condição. Sim. Todo fator emocional, seja estresse ou seja um pico enfim, sabe? Qualquer emoção assim muito aflorada pode intensificar a progressão do vitiligo, né? Por ser uma questão autoimune. Então, essas células, enfim, dermatologistas sabem explicar melhor do que eu, mas estudando um pouquinho, a gente sempre tem que estudar. As mesmas células destroem os melanócitos que estão envolvidas, elas estão interligadas ao sistema nervoso. É meio que eles tivessem surgido do mesmo lugar. É como se eles fossem coisas distintas, mas estivessem surgindo do mesmo lugar. Então, por isso que uma está conectada à outra. Então, o trauma, as pessoas acham que é o trauma psicológico, quando a literatura evidencia, o vitiligo ele pode se intensificar com o trauma, as pessoas já acham que é tipo, nossa, eu perdi meu pai. Acontece de pessoas que perdem entes, desenvolverem vitiligo, mas elas precisam ter este componente genético para que elas desenvolvam vitiligo. Nem todo mundo vai desenvolver vitiligo por conta de um trauma. E o trauma que a literatura e que os livros, né, de dermatologia se fala, na verdade, é o trauma de lesão. Um corte, um machucado. Isso também pode desenvolver vitiligo. Por quê? Porque a pessoa tem esse componente genético. Então, os 2 tipos de trauma ali podem estar interligados. Incrível. Isso eu não sabia mesmo. Nossa, fiquei chocada. Informação importante. No pé, por exemplo. Que aí ele cicatrizou de uma forma mais clara. E aí que começou o vitiligo. Mas, por quê? Porque eu tenho um componente genético. Eu tenho um tio-avô que tem vitiligo também. Entendi. Nossa, que incrível. Sandy, mais uma pergunta? Esse fator genético atribuído, né, com a questão social foi uma coisa que, enfim, a questão psicossomática, né, foi uma coisa que agravou bastante para ele. Então, é bacana, né, da gente ver essa relação, né, e como isso é muito
presente dentro do vitiligo. Mas a nossa próxima perguntinha, então, né, a gente já falou um pouquinho sobre... E agora eu gostaria de te pedir, né, sobre essa questão de maquiagens, né? Como é se maquiar com vitiligo? Como é que é essa relação com os produtos de beleza, né? Como é que é essa questão para não te dar um aspecto, né, digamos, de arte ou de esconder alguma coisa? Como é que é essa tua relação com... Certo. Acho que deu uma travadinha aí pra mim. Travou. Acho que deu. Mas basicamente alguma indicação, essa é a pergunta, né? Que... Eita. Tá travado pra mim também. Sandy, acho que deu para entender tua pergunta. Vamos ver se ela volta. Deve ser a internet dela. Sandy, mas essa questão resolve. da maquiagem mesmo. E em relação se você tem algum produto, alguma coisa que ajuda a sua maquiagem. Certo. A minha relação com a maquiagem, ela foi muito tranquila em relação a não me esconder. Acho que ela tá falando ainda. Acho que travou um pouquinho, acho que ela já volta. Aí, ela Beleza. voltou. Foi. Mas a relação com a maquiagem sempre foi de... eu nunca vi a maquiagem como um facilitador para eu me esconder e para eu camuflar aquilo que eu era e aquilo que eu sou. Sempre algo a realçar aquilo que eu já gostava em mim, né? Quando eu tinha bastante vitiligo no rosto, assim, estava começando, eu lembro que não tinha base, não era um período em que se usava muitas bases. Era uma coisa ali, um pó compacto ali, um batom, um lápis de olho, não se fazia essas maquiagens muito elaboradas que você tem hoje em dia. Então, assim, eu comprava um pó da cor que mais do meu rosto, que era a cor que tinha melanina, e eu passava por passar, nem sabia, e nem passava a ponto de tampar, era uma coisa só por passar ali, só para não ficar com a pele tão... Então, nunca foi nesse quesito e nesse sentido. Eu sei que tem muitas pessoas que passam, sim, para camuflar, e tá tudo bem, porque eu acho que cada um sabe aonde o sapato aperta. Quem sou eu para falar para a pessoa não se camuflar se o processo é dela? Eu não posso intervir nisso, mas eu posso mostrar que tá tudo bem se ela não maquiar a área que tem vitiligo, né? E ela não se camuflar. Tá tudo bem também. É um processo um pouco difícil, sim, porque as pessoas vão olhar. Óbvio que as pessoas vão encarar. Mas assim, gente, como tudo na vida, dali a 5 minutos, aquela pessoa que te encarou, que te olhou, ela nem vai lembrar mais da sua cara. Então, a gente se preocupa tanto com o que as pessoas vão achar. E, eu dependo disso, eu dependo da maquiagem. Eu não saio de casa se eu não me esconder. E, assim, as pessoas nem estão tão muito preocupadas, assim, com isso, né? E eu sei que tem muitos relatos de pessoas que chegam e falam, nossa, hoje eu consegui sair com uma maquiagem um pouco mais leve e não foi um peso e foi mais libertador. E aí, assim, é tão bonitinho acompanhar, sabe? Esse processo de eu não consigo, eu vou tentar, estou tentando, tentei, deu certo e aí agora não dependo mais disso. Lindo, lindo. É isso, assim, a relação com a maquiagem é nunca esconder, nunca tampar, mas saiba que se você tampar, é sua história também. Até trazendo um pouco da relação do Michael, né? Porque o Michael... Opa, Sandy, quer falar? Não, pode falar, amiga, pode falar. É que essa relação com o Michael, né? Você falou sobre cobrir, né? O Michael cobria sempre, ele contratou uma maquiadora que ficou ali por mais de 20 anos trabalhando com ele. E já nos anos 80 já era difícil encontrar maquiagens para pele negra, né? Acho que a gente pega todas as fotos de artistas negros maquiados, estavam sempre acinzentados, porque não existia a variedade que existe hoje, né?
Então, imagina uma pessoa que estava com vitiligo, já estava avançando o vitiligo, e aí nos anos 80, ali no final, indo para entre ali os 86, 87, o Mike começa a usar bases mais claras, né? Porque acho que já estava mais avançada a pigmentação, enfim, ele fica realmente muito branco, né? E aí acaba realmente tendo mais ataque da mídia, dizendo que ele estava realmente querendo ficar branco, enfim. E as técnicas de maquiagem que a maquiadora usava era uma técnica meio diferente, porque acho que ela não tinha conhecimento em peles com vitiligo. Obviamente, naquela época, eu acredito que nem tinha muito a fundo em relação a isso. E as maquiagens acabam ficando esverdeadas, muito acinzentadas, ou às vezes parecia que ficava muito branco, muito brilho. Era meio diferente, assim. Então, eu acho que o Michael cobria justamente também por conta da autoestima dele, desde criança, né, sofrendo muito bullying dentro de casa mesmo, e também porque ele era uma pessoa pública e quando ele mostrasse o rosto manchado, com certeza a mídia ia criticar, ia sofrer mais preconceitos, enfim. Então, acho que o Sandy quer falar alguma coisa também. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa, como você enxerga essa parte dele, né? De, poxa, ele tava ali sofrendo vitiligo ali, aquela maquiagem, ele tava tentando esconder porque não se sentia seguro, ele fazia o possível. Ele fala isso, inclusive, com a Oprah, né, em 93. Então, é meio que dá para entender um pouco, né? Quem gosta. Hoje em dia, né, é incrível que tem influenciadores, pessoas como você, que falam sobre o vitiligo, que mostram o outro lado, tiram o preconceito e mas, enfim, na época do Michael, né, ele sofreu muito e ele não conseguia ser essa representatividade, mas foi para você também, uma pessoa que representou você, enfim. Então, isso é muito bacana. Eu acho que ele lutou com as armas que ele pôde lutar na época. E, assim, eu acho que se eu vivesse nessa época também, quem garante que eu não faria a mesma coisa que ele, né? Então, por mais lugar de privilégio que ele tinha, em estar em contato com os melhores produtos, ter os melhores maquiadores, pensa, para ele já era difícil, imagina para uma pessoa que não tinha esse privilégio, não tinha essas pessoas a ajudar nesse processo. Então, quando ele fala, né, na entrevista com a Oprah, ela até se choca. Por quê? Porque ela já estava numa posição a atacá-lo pela cor dele estar mais clara. Entendo também, porque a Oprah é uma mulher negra e que ela também pode ter sido um pouco difícil para ela assimilar isso, né? Tipo, o que está acontecendo? Às vezes ela também nunca tinha ouvido falar sobre o vestido, mas também não tira a culpa de ter sido muito sensacionalista em cima desse assunto. Eu acho que ela podia ter perguntado de formas. Não sou muito fã da forma que ela aborda sobre o vitiligo, mas nem nós. Eu acho Nenhum de nós. Nenhum de nós. Ela podia, né, ter tomado um pouco de cuidado, mas eu entendo que a luta dela, de ser uma mulher negra, enfim, era de o que está acontecendo, sabe? Você é um homem preto e ele ter falado ainda continua sendo um homem negro, só que eu tenho uma doença que ele não tem controle disso. E quando alguém inventa coisas sobre ele, dói nele. Então foi muito libertador ele ter falado sobre essa parte de sentimentos. Eu acho que para ele significou muito ter falado sobre isso, porque era um assunto que só ele, o maquiador e a família dele carregavam. E é isso, assim, eu acho que ele lutou com as armas que ele pôde e agora a gente pode ressignificar essa história baseado e inspirado nele, sim, por que não, né? E eu acho que ele ficaria muito feliz desse avanço, sabe? Eu vejo assim, eu penso que eu acho que ele, hoje em dia, ele ficaria muito feliz de saber que hoje o mundo está um pouco mais aberto. Sim. Não que seja preconceituoso, porque está sim, ainda a gente sim, péssimas, a gente lê comentários péssimos de pessoas que não entendem e pessoas que não procuram entender. É diferente de vocês que estão aqui numa live querendo aprender, mas nem todo mundo lá fora tem esse interesse. Na verdade, a maioria não tem esse interesse e só quer falar e só quer julgar. Sandy? Acho que a internet dela tá instável mesmo. Tá bastante. Gente, eu queria falar sobre uma falar. questão sobre essa coisa do racismo, né? Essa coisa étnica.
a mídia tinha essa desculpa de que ele queria ficar branco. E aí, por que eu te perguntei sobre os privilégios brancos? Porque a partir do momento que o Michael é acusado de se tornar um homem branco, o racismo contra ele aumenta. Porque aí é uma coisa de dois lados, é uma espada de dois gumes. Porque ao mesmo tempo acusam ele de querer se tornar branco e ao mesmo tempo chamam ele de macaco. Chamam ele de macaco louco. Então, são apelidos racistas e acusam ele de ser branco. Então, como assim? Como é que essa questão? Você se tornou um homem branco e continua sofrendo racismo como se fosse um homem negro? Essa é a questão que fica na cabeça das pessoas. E é muito bom a gente esclarecer isso, porque ele não se tornou um homem branco, né? Ele continuou sendo um homem negro e por isso ele continuou sofrendo racismo como pessoas negras até o fim da vida. Sim, bom, né? Ponto. É bom a gente refletir sobre isso, né? Porque tá lá, né? Não era para ter parado, mas Exato. mas eu acho que a questão do ódio estava mais ligada à figura do Michael também. Por ele era o maior. As pessoas não sabiam lidar com uma pessoa tão grandiosa quanto ele. Então, todas as formas possíveis, elas tinham que atacá-lo. E eu penso isso, assim, eu acho que a mídia ela foi muito em cima dele por conta disso. Porque, assim, por ver bem, em questão de cirurgias, por que sempre falavam das cirurgias dele? E não da Janet, não da Latoya, e não da... Entendeu? E era nele. Porque ele estava, sabe, numa posição de o maior. Então é aquele negócio, o prego que se destaca, ele vai levar martelada. E ele o ódio é ódio, independente de como, vamos odiá-lo. Exato. Era isso, era um ódio, né? Que nasceu como um racismo e se tornou plenamente ódio, independente do racismo, independente do vitiligo, da cor de pele, do cabelo, do nariz. Foram só desculpas que foram inventando para odiá-lo, né? Exatamente. E eu dava raiva, né? Porque eu acho que a mídia ela sempre quis um podre dele. Ela sempre quis passar algo para o Michael é esse filantrópico gigante que vocês estão falando. Não é essa pessoa boazinha. Então vamos pegar algo, nem que seja estético, sobre algo que só cabia a ele e vamos atacar. Foda-se. Exato. Acho que até isso porque nos anos 2000 o Michael desistiu de fazer entrevistas, né? Porque ele sentava como entrevista, não era sobre o processo criativo, sobre o clipe. Era assim, por que você ficou branco? O que você tem? Por que você não sei o quê? Então, nunca era sobre o artista, sim sobre essas coisas para tentar arrancar alguma coisa ali que, como você falou, incriminasse ele, né? Então, é meio surreal a gente imaginar isso, né? Realmente porque ele era grande e tinha que diminuir ele, que não faz nenhum sentido, né? Mas as falas até hoje, né? Igual aqui eu tô lendo nos comentários. Ele fez cirurgia para ficar branco. Ele era o maior ele mesmo era racista com os negros, tanto que precisava ser. Então, assim, gente, é tanta coisa que eu recebo sobre ele nos conteúdos que eu faço que eu fico assim chocada. E ele foi um ativista, né? Muito avanço, assim. Tenta trazer esses assuntos, mas elas perpetuam essas falácias. Exato. Aquela coisa do não basta não ser racista, precisa ser antirracista. E ele foi um antirracista, ele foi um ativista. Desde 1991, com suas músicas, até nos anos 2000, que ele se tornou um ativista de fato, protestando, indo à frente de protestos e essa coisa é a maior mentirada, né? Que todo mundo acredita. Que ele era racista e que ele queria ficar branco. Sim. Sim. E ele lindamente expressou em arte isso, porque não adianta a mídia, se você falar A, a mídia ela vai fazer um corte, vai falar B, que você falou B. E ele fez bem de não ter dado continuidade às entrevistas. E é isso. Acho que agora... Eu não sei, eu tô bastante animada pro filme do ano que vem. Vocês, obviamente, estão Estamos muito. E eu espero muito que a família mesmo traga essas questões de como o Michael vivenciou tudo isso. Porque eu acho que só a família sabe dizer agora. A gente não tem aonde buscar antes de como foi essa questão do bullying dentro de casa, como que foi essa
Então, do início do vitiligo, eles retratem sobre parte da história dele. Muito. É o que eu mais quero, porque para dar um fim em todas essas especulações e tudo mais. Exato. Bia? Bom, entrando mais um momento atual aqui para você, sua opinião. A gente está num mundo agora atual que tudo é estético, as pessoas fazem loucuras para cobrir imperfeições, bem entre aspas, e o vitiligo não é diferente, né? Agora oferecem tratamentos para cobrir vitiligo. E aí eu quero saber a sua opinião sobre esse procedimento, o que que você acha? Você acha que pode resolver? Qual conselho você daria para uma pessoa que tem vitiligo e está considerando fazer esse procedimento? Os tratamentos, né, em si, eu acho que não caiam em tratamentos em que as pessoas vão te passando na rua. É muito importante dizer, vitiligo sério. E assim, já fui parada inúmeras vezes de, toma isso, faz isso. Gente, é perigoso demais, sabe? Vai fazer tratamento, procure um dermatologista sério, de preferência especializado em vitiligo, para que você faça as melhores coisas que existem aí, sabe? Tá muito mais avançado desde que eu fazia tratamento. Quando eu era criança eu fazia, sim, mas aí eu parei com 15 anos, porque meu vitiligo sempre foi expandindo, sempre foi expansivo. Então não adianta eu gastar, tipo, tinha uma pomadinha que tinha, sei lá, 100 gramas. Era bem e custava R$ 150 nos anos 2000. Isso era muito. Nossa. Gente do céu. Vocês não têm ideia. Cai. Como que uma pomadinha, por exemplo, ia cobrir um braço que já tava, tipo, todo, sabe? Então, era Como? horrível assim, pensar. E como que as pessoas gastavam dinheiro mesmo. E hoje os tratamentos estão bem mais avançados. A gente é transplante de melanócitos que as pessoas fazem, sabe? Em áreas que são muito resistentes à repigmentação. A gente pode usar o sol como aliado. Claro que eu não vou falar aqui o que você deve fazer com o sol. Você tem que procurar um dermatologista. Mas pode usar o sol, você pode usar tratamentos orais. Eu não gostava, eu passava meio mal, então larguei mão disso. Então, assim, se estiver fazendo... se fizer sentido para você, continue. A partir do momento que não fizer também, sabe? Saiba que tem uma comunidade de pessoas que estão aí para te ajudar nas redes, coisa que não tinha na época. E é isso, a gente está fazendo a diferença e tentando ajudar essa galera aí, sabe? Oi? Sandy? Perfeito. Acho que ela travou bem na hora. Quando ela vai falar, o negócio para. Ela para de falar. Mas a questão do aceleramento é uma coisa muito que ainda é muito estigmatizada e tem muito boato sobre isso, né? Ele tomava remédio para acelerar, ele passava pomada para acelerar, e você mesma disse que você justamente parou de usar essas coisas porque já estava tomando o seu corpo todo, então não fazia mais sentido, né? Não. Então acho que para ele também foi assim. Sim, o Michael tinha 2 doenças autoimunes, né? A gente se fala de vitiligo e lúpus, então as pessoas também associam a questão do Michael de não tomar sol por conta do vitiligo, mas não era por conta do vitiligo. O Michael, ele se protegia por conta do lúpus. Sempre que aparece, tipo, eu tô lá, faço um story tomando meu sol, que eu amo tomar sol, tipo, bem pouquinho, mas amo. As pessoas falam, nossa, mas Michael não podia tomar o sol. De sombrinha, luva e não sei o quê, porque ele tinha lúpus. E as duas condições são totalmente diferentes. O lúpus, se você tomar sol, você pode ter um prejuízo muito maior para o seu organismo. Então, ele tinha que tomar esse cuidado. E a gente não via o Michael, né? Daqui para cima, praticamente, né? Ele sempre estava de calça, nunca estava, quase nunca de bermuda e quase nunca com a camisa, né? Tipo, sem camisa. Então, quem garante que o Michael não tinha áreas de melanina pelo corpo, né? A gente não sabe. Sim. Boa. Perfeito. Sandy, consegue falar agora? Ixi. Tá atrasado ali, ó. Jornal Nacional. O delay. Gente, desculpa, a minha internet ela tá caindo, acho que é porque tá chovendo muito aqui, então tá péssimo o sinal. Mas, Bárbara, eu gostaria de te perguntar, né?
Eita. Ali a Paula, vocês estão me ouvindo? Ali a Paula colocou que ele estava realmente sempre de guarda-chuva. E eu gostaria de pedir, né, como é que é a relação com o sol, mas também como é essa questão para ti de sair numa praia, né, em piscina, né? Eu, dando uma pesquisadinha sobre o vitiligo, eu achei alguns relatos de pessoas que chegaram a ser barradas nessas piscinas públicas, enfim, porque tu tem alguma coisa que vai contaminar a água, sabe? Eu queria pedir para ti como é que foi para ti, né, participar desses locais e como é essa relação do vitiligo com o sol, né? E como é que é também, né, essa questão, né, de se já te aconteceu, de tu ser barrada de algum lugar, alguma coisa, ou sentir desconfortável. Não, nunca aconteceu de eu ser barrada. É claro que sempre pediam, né, exames, enfim, para entrar em piscina numa época. Mas era normal, porque pedia para todo mundo. Mas nunca fui barrada, não. Graças a Deus, até porque se eu tivesse... Meu Deus, eu nem sei como eu ia reagir. É um absurdo. Minha relação com o sol é bem tranquila, porque o sol, ele não é um vilão, como todo mundo pensa, para o vitiligo. Ele pode ser também um aliado para quem busca a repigmentação. Eu sempre gostei de tomar sol um pouquinho, né? Tipo, eu me sinto bem, é uma coisa que me faz bem. Então, eu tomo sol porque faz bem. Mas eu não posso tomar um sol muito extenso também. Eu tenho que tomar, sei lá, 5 minutinhos só de sol, sabe? Uma coisa só para eu me vitaminar. Eu não posso ficar sem proteção solar, torrando, porque senão é queimadura terrível, porque a gente não tem a proteção da melanina. Então a gente pode ter uma queimadura bem severa. Já tive algumas na praia, sim, por não reaplicar o protetor. E hoje, sim, quando tô na praia, sempre procuro reaplicar o protetor de hora em hora, ficar embaixo de guarda-sol. Sim, eu vou pro mar, mas passo um tempinho lá, pouco tempo, volto, já reaplico. E assim a gente vai entendendo como que funciona a dinâmica da pele, né? Porque tem muita gente que não vai à praia achando que não pode. Na verdade, pode sim, todo mundo pode ir à praia. Quem vitiligo pode ir à praia, né? É só você sempre lembrar de passar o protetor e reaplicar. Tem mais alguma parte da pergunta que eu não lembro? Não, acho que era isso mesmo, né? Acho que era isso aí. É isso. Então, Exato. Eu tenho muita curiosidade, eu não sei se vocês, enquanto ADM, sabem de algum fato ou algum dado sobre isso. Sobre o Prince. Ele fala sobre o vitiligo, ele já falou ou não? Tem fotos do Prince na praia que tem manchas na região aqui das axilas que a gente acredita que seja realmente o vitiligo por conta do pai, né? Mas ele nunca chegou a falar nunca que falou tinha. A gente não sobre. sabe, né? Né? E Mas seria sim, eu vi. interessante, né? Seria Sim. interessante ele falar até para desmentir os boatos sobre o pai e também porque ele tem uma fundação, né, de crianças. Nossa, seria incrível. Seria incrível se ele abordasse esse assunto. Sim. Mas, enfim, é bom que também já cala a boca da galera aí que Exatamente. Verdade. Esse é um dos argumentos. até sobre né, Nicole? Sim, sim. Bia, próxima pergunta? Então, na verdade, uma pergunta de uma seguidora sua, inclusive, a Vivian, maravilhosa, queria muito que acontecesse essa live. Ela me perguntou, ela tá viajando agora, ela queria assistir. Ela queria assistir, mas tá viajando, enfim, mas ela deixou umas perguntinhas aqui para fazer. E ela quis perguntar para você sobre a questão do vitiligo universal na questão de cabelo e lábios. Porque quando a gente fala de vitiligo, só vem realmente a despigmentação da pele, né, em geral. E aí gera muito preconceito, aí volta em relação ao Michael, né? Porque as pessoas acabam fazendo tatuagem no lábio para deixar uma cor mais natural, né, não despigmentado. Esse vitiligo universal, ele pega no cabelo dessa mesma forma? O cabelo fica despigmentado totalmente, o lábio também? Você pode explicar pra gente? Sim, eu tenho cabelo branco desde criança. Mas não é uma regra, tá, gente? O vitiligo, ele é bem, assim, único para cada pessoa. Tem gente que tem vitiligo universal e não tem cabelo branco, não atinge os pelos. No meu caso, sim. Eu tenho cabelo branco, principalmente aqui na lateral. Já tenho, né, meus cabelos brancos aqui em cima também. Mas como eu pinto, quase não dá pra ver.
Mas sim, despigmenta pelos também, porque dentro dos pelos também tem melanina, que muita gente não sabe, né? E por isso que tudo que envolve pelo, assim, e pessoas com vitiligo é sempre uma grande luta, sabe? Eu falo até em questão de depilação a laser, que a gente é proibido por conta disso. Enfim, o lábio, o lábio ele despigmenta, sim. Se você tem uma cor, tem pessoas pretas retintas que tem o lábio totalmente sem nenhuma melanina. Eu tenho uma amiga e aí, assim, você até pode fazer, né, uma micro, se você se sente bem, mas é um procedimento que é aquilo que eu falei para vocês no início. Todo trauma que a gente tem na pele, seja corte, machucado, cirurgia, arranhão, piercing, tatuagem, tudo isso pode fazer com que o vitiligo aumente por conta de um que se chama fenômeno Hübner. E aí, se você não tiver estabilidade no vitiligo, ou seja, se ele nem aumentar nem diminuir num período de 1 ano, as manchas podem aumentar. Se você fizer qualquer coisa em relação a isso. E é sempre bom falar isso, porque muita gente não sabe. Nossa. Essa da tatuagem eu não sabia mesmo. E da depilação interessante a laser também não. Poderia explicar um pouco mais sobre isso? Olha ela aqui, gente, a Vivian. Tô vendo ela aqui. Em relação à tatuagem... E depilação tatuagem a laser. Depilação a laser também. Ah, sim. Então vamos lá. Eu comecei a falar de depilação a laser. A depilação a laser... Por que os lugares barram as pessoas que têm vitiligo? Eu falei sobre isso esses dias. Dentro do pelo tem a melanina. Tem muitas pessoas que têm o pelo branco devido ao vitiligo e que o laser ele não vai tirar o pelo. Porque o pelo precisa ser preto para o laser atingir. Nossa. Se o pelo ruivo, pega. Mas se o pelo é branco, se o pelo é clarinho, o laser ele não vai pegar. Então, já não vai adiantar. Outro fato é que a depilação a laser, se você arrancar o pelo daquela região e você está fazendo o tratamento para repigmentar, pode ser que você não consiga sucesso no seu tratamento porque você arrancou um potencial repigmentante, que é o pelo. Como eu disse, dentro do pelo tem melanina. Se você arranca os pelos, você não tem aonde a repigmentação acontecer, porque começa os pelos. Então, são 2 fatores que, infelizmente, eles barram a gente. Mesmo você falando, eu quero fazer, e foda-se se meu vitiligo vai aumentar, e foda-se. Eles não fazem, infelizmente. Incrível, dessa eu não sabia. E sobre piercing, e cortes, cirurgias, a questão é que quando tem um machucado, aquela área, né, pode ter cicatrização clara. E a tatuagem é um ferimento, né? A tatuagem, ela é um ferimento, o piercing, ele é um ferimento. E aí, se também não tiver em estabilidade, tudo que agride a tua pele pode fazer com que esse fenômeno autoimune acelere e você perca ainda mais pigmento. Por isso que quando eu fiz tatuagem, quando eu fiz piercing na pandemia, eu, experimentei quase toda. Muitas pessoas acham que é pelo estresse da pandemia também, mas é mais por causa disso. Nossa, então o Michael despigmentou rapidinho, porque ele ou se machucava toda hora. E uma coisa interessante. Depois do comercial da Pepsi, que teve o ferimento do couro cabeludo, eu fiquei pensando, será que não foi por isso que o vitiligo do Michael acelerou tanto? Porque queimadura, cirurgia... Pode ser. Esteja muito relacionado. Ótimo ponto. Total. Porque depois disso ele aparece, né, com a maquiagem mais clara, enfim. Então faz todo sentido mesmo. Exato. 1984, 85, 86, né? Como eu disse. Oi? Exato. É exatamente ali em 84, 85, 86 que acontece a mudança drástica dele. Então, e assim, eu fico pensando o que pode ter acontecido com ele que desencadeou o vitiligo tão rapidamente. Eu fico pensando só nisso. E também cirurgia. A cirurgia plástica também, cirurgia, de uma forma geral, plástico ou não.
ela também é um corte, ela também faz aquele fenômeno que eu falei pra vocês. Então, eu também operei o nariz, tá? Eu fiz uma pontinha que eu não tinha, meu nariz era caidinho, mas não afinei nada, mas eu fiz cirurgia. Então, cirurgia, piercing, tatuagem, tudo isso fez com que o meu vitiligo acelerasse mais ainda. Nossa, que incrível. Ótimo ponto. Bia, próxima pergunta? Na verdade, eu vi os stories da Barbarati semana passada e uma coisa me pegou bastante ali em relação a comentários, assim, invasivos em relação ao vitiligo. Aquelas perguntas desconfortáveis, às vezes em tom de piadinha, perguntas íntimas, né? Aí eu vejo que você tem muito esse tom de educar, né? Você pega essas perguntas, esses ataques, essas coisas que são, né, direcionadas a muito preconceito com o vitiligo e você educa as pessoas através desses comentários. Como você, assim, consegue... Porque, assim, você é muito calma, você explica super bem, as pessoas aqui estão super elogiando a aula que você está dando aqui. E como é que você pensa no teu psicológico, assim, né? Porque desde sempre você vive com vitiligo e o psicológico vai afetar, seja com comentário negativo, seja com aquele comentário malicioso, enfim. Como você pensou assim, ok, vou pegar isso aqui, esse limão, eu vou fazer de uma limonada e vou pegar esse hater aqui que tá só fazendo gracinha e vou aproveitar esse conteúdo para mostrar que eu realmente tenho conhecimento e mostrar que não tem nada a ver, vou dar uma aula. Quero entender como você conseguiu, assim, ter esse psicológico, sabe, para lidar com isso. Depois de muito hate, viu? Porque assim, gente, falo que hater gera conteúdo, tá? Eu acho que muitas pessoas aprendem muita coisa depois dos conteúdos que a gente faz em cima disso. Então, assim, obrigada, haters, continue, que a gente vai fazer mais coisa em cima. Mas dói. Ó, isso eu falo depois de uma noite que eu chorei, tô brincando. Mas, assim, comentários muito pesados que eu ainda não tenho coragem de responder um dia terei, até porque eu tenho essa bagagem já de levar na cachola. Eu tenho essa dificuldade, mas a gente vai se preparando, é claro. Para eu chegar nesse nível foi preciso muita martelada também. E assim vai, sabe? Eu acho que a causa é muito maior do que qualquer pessoa que apareça e tente falar algo negativo ou algo que incomode ela. Eu não tô nem aí para ela. Inclusive, eu acho que os frutos disso ajudam muito mais pessoas. Enquanto uma tá lá, né? Ruim, sendo ruim, outras pessoas estão aprendendo. Então, isso para mim não importa. É focar nisso. Focar muito nisso. Porque como a gente vai reescrever uma história, como a gente vai falar sobre algo, se a gente se embotar e falar, não, ai, meu primeiro hate, gente, eu vou embora, eu vou parar com isso, eu não quero, não. Não, vamos continuar, sabe? É isso. Essa cara aqui levou muito tapa, vamos outra parte. Bia, Exato. próxima pergunta? Eu não. Não tem isso? Não. Então, pessoal, olha, quem quiser fazer uma perguntinha para a Barbarati, aproveitem, deixe aqui nos comentários, porque eu tenho uma pergunta sobre como surgiu o encontro com pessoas com vitiligo. Qual foi, assim, a luz que te deu de querer fazer esse encontro, a motivação? Essa pergunta é minha. Essa pergunta é minha. Eu sou apaixonado nesse evento. Apaixonado. Agradecer vocês de toda a divulgação. Vocês foram incríveis na divulgação do encontro. É muito importante. Faz 2 anos que eu moro em São Paulo apenas. E desde quando eu morava no Paraná, eu já tinha essa vontade. Tinha ido em alguns encontros, mas da dermatologia. Então, tinha uma clínica no Rio que faziam alguns encontros como esse. E aí, a gente ia até o Rio de Janeiro, fui palestrar nesses encontros. E aí, quando me mudei para São Paulo, eu senti a necessidade de trazer esse tipo de evento para cá. Porque as pessoas sempre pediam, vem para São Paulo, traz para São Paulo. E aí, eu estando aqui, por que não? E aí, a primeira edição aconteceu. Foram bem poucas pessoas, inclusive, no Parque Ibirapuera. Mas, assim, não importa quantas pessoas foram. Só a gente que estava lá sabe o quão especial aquilo foi. E o quão forte foi. E o quão importante foi. Tanto que de um ano para outro, o tanto de pessoas que fez, que foi e que disse sim pro evento e que participou.
E esses movimentos eu espero que só aumente, porque a gente precisa muito disso. A gente Sim. não tem representatividade alguma em lugar nenhum. Se a gente não se encontrar, se a gente não se reunir, se a gente não ver face a face outra pessoa que passa pelas mesmas coisas, passam pelas mesmas histórias e a gente troque essas histórias, a gente vai ter força em quem? Aonde? A internet não é suficiente. Eu acho que a gente precisa desses encontros presenciais para isso, para dar aquele gás, para dar aquela força, sabe? E foi lindo, foi muito incrível. E aí eu, as minhas habilidades de comunicação, fui fazendo contatos até que eu consegui espaço. Esse espaço foi muito incrível pra gente. A gente teve o apoio da Mídia Ninja e a Mídia Ninja chegou também. E aí foi na sede da Mídia Ninja. Inclusive, a pessoa que é a dona da Mídia Ninja, ela tem um hemangioma. Então, ele também é uma pessoa que passou por feito na pele, né? E é uma pessoa que teve as suas questões, mesmo que não era vitiligo. Então ele sente essa necessidade e ele esteve junto com a gente, né? Ele facilitou com que isso acontecesse. E aí a gente chamou outras pessoas de outras condições de pele também, para que a gente se unifique, sabe? Não fique apenas no vitiligo, porque tá, a gente tem um número mais expressivo de pessoas com vitiligo no Brasil do que outras condições, mas essas condições também precisam se ter algum lugar que elas se sintam representadas, mesmo que com causas diferentes. Então, o nosso objetivo agora é aumentar e fazer com que o movimento se torne um movimento de pessoas que têm diferenças de pele, no geral. Incrível. Tem uma pessoa que fez uma perguntou como participar desse encontro. Isso. Como participar? Então, a gente Isso. antenada que a gente vai, a gente pretende fazer essas edições não só anuais, mas também com menos tempo, sabe? Semestrais, a gente está planejando aí fazer mais vezes. Então fique ligadinho que sempre que tiver a gente vai avisando, vai acompanhando, né? Nosso trabalho. E é isso, o movimento não pode parar. Eu acho que se a gente faz essa união de muitas pessoas, a gente consegue pegar nas políticas públicas de projetos mesmo, de lei, Exatamente. né? Nos parlamentares, por exemplo. Ótimo ponto. Não tem nenhuma lei no momento que assegura uma pessoa com vitiligo ou alguma coisa assim, político, ou nada debatido? Não, não tem. Na verdade, a gente está lutando para que a distribuição de protetor solar seja de forma gratuita para essa comunidade. A gente está. Ah lá, o Pablo. Ele aqui, ó. Ele que eu falei para vocês do Mídia Ninja, que você estava falando. A gente está fazendo o movimento Manchers, inclusive, ele comentou. Mas o objetivo, né, desses encontros é chegar nas políticas públicas. Eu, ano passado, estive na Câmara da minha cidade, dos vereadores, e a gente propôs um projeto de lei para que pessoas com vitiligo tenham essa gratuidade em protetor solar, porque é uma coisa muito cara, sabe? Sim. Uma pessoa que tem vitiligo universal, que precisa passar, reaplicar, ela vai ter condições de ficar gastando 80, 90, 100 reais num protetor solar que vai durar quanto tempo, gente? É um absurdo os valores que estão os protetores. E não só pessoas com vitiligo, pessoas que têm dermatite, pessoas que têm queimaduras no corpo. Então, a gente está tentando unificar outras causas, que tem câncer de pele, né? Então, a gente precisa unificar essas causas para que a gente chegue nesses parlamentares e a gente aprove esses projetos de lei. Perfeito. Certíssimo. Outra pergunta que fizeram aqui, eu acho que a gente já está encaminhando para o final, acho que essa pode ser a última pergunta, e aí você já deixa uma última mensagem, porque é justamente isso. Estão perguntando qual conselho você dá para quem foi diagnosticado recentemente, para quem está numa luta, que acabou de descobrir isso, que se sente para baixo, que se sente inferior, que passa por isso. Qual a sua mensagem para eles? Bom, a minha mensagem, primeiramente, procure se apoiar e se agarrar em histórias parecidas com a sua.
sabe? A gente tende a pensar que a gente está sozinha, que a gente passa por essas lutas sozinhas, mas não. Tem pessoas que passam pelas mesmas lutas, então a gente precisa se unir, sabe? Que isso dá muita força e dá mesmo, por mais que a gente não tenha um mundo com aquela representatividade que quer ter, que é muito mais difícil, sim, mas dá. Hoje as coisas estão bem mais avançadas que antes, assim, nesse sentido. A internet veio para facilitar muito. Se você tem vitiligo ou alguma outra questão, procure estudar sobre, sabe? Procure saber sobre, porque o conhecimento também, ele liberta a gente de muita coisa. Nossa, De muito sim. e muito preconceito que a gente tem, até em relação ao que a gente tem. E a gente vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças todo que as pessoas, né, pela reação se a gente pensasse, né, se a gente se agarrasse à reação das pessoas, a gente enlouqueceria de fato. Mas é isso, se agarra e também na opinião de quem te ama e quem conhece a tua história, porque se eu for me importar com o que as pessoas escrevem sobre mim na internet, ou se eu for me importar pelo que fulano diz, eu devo fazer, eu não vivo a minha vida, eu não faço a minha história. Então, por isso, se agarrar nisso, sabe? Em pessoas que te amam. E tamo aí, tamo junto. Você não precisa passar por isso sozinho. E é isso, o nosso veículo é isso. Vamos se... Segue a Bárbara e fica acompanhando aí, que ela dá conselho diariamente. Quase todo dia eu tô vendo ela Exatamente, na caixinha, falando sobre. Então, você que precisa de apoio, segue a Bárbara aí, por favor. Simpatia, super acessível. Sim, gente, eu acho que eu faço um trabalho que eu queria que fizessem por mim lá atrás. Então, a gente precisa ser acessível mesmo, a gente precisa, sabe, tete a tete. E vamos fazer esses outros encontros acontecerem. A gente precisa muito, muito disso. E eu agradeço aí o apoio e a abertura de vocês também para esses assuntos. Nós te agradecemos, quero agradecer de verdade pela voz que você tem nessa causa, que é muito importante, muito importante. E agradecer também por você incluir o Michael nisso, né? Que apesar de não ter falado abertamente sobre o assunto, você faz questão de ter ele como uma referência. E isso para nós é muito importante. Conta sempre conosco para divulgar, para falar, para postar. Pode nos mencionar, nos marcar, que a gente vai estar com você. Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço. E eu sempre vou falar dele, sempre vou, porque além de muito fã, eu sou uma pessoa que, tipo, eu sou muito justiceira. Então eu não suporto ver injustiça, não suporto ver as pessoas falarem dele. Eu detesto até essas trends das pessoas falando que tem medo dele, sabe? Então, isso mexe diretamente comigo também. Tipo, medo do quê? Você tá tendo medo do quê? É um ser humano. Mas enfim, a gente tá aqui para isso. E é isso, vamos fazer um final feliz, apesar de tudo. É isso. Vamos construir a história. Continuar a história. Obrigado, Bárbara. Obrigada, Bárbara. Obrigado, Sandy, que mesmo não podendo falar muito por causa da internet, cooperou muito com o assunto. Tchau, gente. Acho que foi isso, né? Mas ela foi muito bem, assim, pontual. Eu vou deixar a live salva, tá? Aí vocês compartilham com quem vocês acham que precisa ver, se vocês quiserem reassistir. Porque o que a gente teve aqui foi uma aula, assim, incrível. Eu acho que nenhum fandom do Michael em qualquer outro país tem uma pessoa que tenha vitiligo universal para falar sobre. Então, nós brasileiros do fandom do Michael temos muito esse privilégio, que é ter a Bárbara aqui falando com a gente. Quero que todo mundo depois tire um print dessa live. Tira um print dessa live, marca a Bárbara, marca a gente, agradece ela e é isso, gente. Segue a gente aí. Incrível. Tchau, tchau. Gente, de verdade, muito obrigada. Adorei conhecer você. E vamos fazer mais vezes. Vamos. Com certeza. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.